Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio aqui do nosso podcast Rádio Aba. Hoje estamos aqui trazendo um entrevistado especial para a gente bater um papo, que é o Isaac. Isaac tem uma trajetória com as mídias bem interessantes, né? Tá no YouTube, tá no TikTok, tá no Instagram, então tá fazendo muita coisa legal. A gente veio conversar hoje um pouquinho sobre identidade, sobre autoconhecimento, coisas que vão certamente dar um up pra gente poder pensar um pouco, conversar um pouco. Então, é isso, Isaac, seja bem-vindo. E aí, irmão, como vai você? Aqui tudo bem, e você? Eu tô ótimo, graças a Deus. E bom, então, gente, pra gente dar uma dinamizada no nosso papo, eu propus ao Isaac o seguinte: eu enviei para ele uma pergunta, que eu vou ler aqui agora para vocês, para ele ficar pensando um pouquinho e nos dar a resposta aqui agora, durante a nossa conversa. Aí a pergunta foi o seguinte, né? Uma barreira que nós encontramos quando estamos em busca de descobrir quem nós somos são as influências externas que muitas vezes nos moldam para A, quando na verdade nossa sintonia está em Z. Então, como lidar com isso sem perder o foco? É bastante interessante porque, assim, nossa personalidade é moldada a partir das coisas que nós vivenciamos, tá? A partir das experiências e a partir das perspectivas que cada pessoa tem. E nossa personalidade acaba sendo então resultado de várias coisas, várias personalidades de outras pessoas, personalidade dos nossos pais, nossos irmãos. E muitas das vezes isso nos leva realmente para outro lado que Deus não queria que nós fôssemos. Só que, tendo em vista que a nossa personalidade é moldada daquilo que nós estamos perto, a melhor coisa a fazer para chegar ao ponto que Deus quer que você chegue, para ter a personalidade que Deus quer que você tenha, tendo em vista que a personalidade é o molde daquilo que você está perto, é realmente chegar perto de Deus. Porque à medida que você se aproxima de Deus, a sua personalidade é moldada por Ele. A presença dele molda a sua personalidade e você se torna parecido com Ele, a personalidade que nós devemos ter, né? Que todos os cristãos buscam, que é uma personalidade parecida com a personalidade de Deus. Com certeza. Agora sim, uma pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você falou da questão de influência e tudo mais, como nós somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor, e assim, até que ponto a gente pode, né, se deixar ser influenciado ou deixar influenciar nas amizades, nas pessoas que nós gostamos? O que você considera como limite? Assim, isso varia bastante de quem a gente está sendo influenciado, né? Porque Jesus, por exemplo, se a gente for pegar Jesus andava no meio de pessoas que eram pessoas com desvio de caráter, desvio de personalidade, pessoas com problemas emocionais, problemas financeiros, com todo tipo de problema. No entanto, quando ele estava nesses locais, principalmente, ele influenciava. Mas ele era a influência, ele era o centro, ele era a pessoa que tinha a palavra, e ele era a pessoa que influenciava outras pessoas. Se a gente for pegar esse exemplo, a gente andaria também no meio das outras pessoas. As pessoas que têm desvio de caráter, pessoas igualmente às pessoas que Jesus andava. No entanto, a gente não é visível. Jesus, querendo ou não, ele veio e foi perfeito em tudo que ele fez. E nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Então, o problema da gente andar perto de pessoas dessa forma é que acaba que nós podemos ser influenciados por elas. Então, eu sigo meio que um conselho que eu tive da minha mãe, do meu pai, do meu avô, dos meus avós, dos meus avós. Apesar de não ter conhecido meu avô, tem uma frase dele que realmente foi passada para mim, que é: busque andar perto de pessoas que são melhores que você. Melhores que eu digo, não que ninguém é melhor, nem que ninguém é pior, mas pessoas que tem traços de personalidade que você admira, que você quer ter. Então eu acho que esse é o principal ponto, esse é o principal argumento, a principal coisa que a pessoa deve buscar
quando eu for procurar amizades, procurar é, referências, né? Sem dúvida, com certeza. E assim, se a gente for parar para pensar realmente, a questão da nossa identidade está muito atrelada também com essas influências externas, mas assim, nesse sentido da gente poder de fato estar junto com pessoas que são interessantes, que de fato vão nos agregar, assim como também estamos ali perto de pessoas que muitas vezes não vão nos agregar em nada, né? Então, tem muito dessa questão da escolha, né? A gente escolher onde é que a gente está, com quem a gente vai se relacionar e tudo mais, como você falou dessa frase. E assim, por exemplo, nós também temos a nossa questão interior, né? Então, como lidar também com os conflitos que a gente acaba tendo com nós mesmos? Porque tem a questão de todo esse emaranhado nessa questão toda de estar junto com pessoas, estar ali sendo influenciado por pessoas, mas como nós devemos nos livrar de nossas próprias más influências, né? O que é que você acha sobre isso? A respeito disso, para mim, na minha opinião, só tem uma resposta. Eu sou da parte da teologia que eu sou ruim, Isaac, não presto de nada, não empresto, e tudo que tem em mim que é bom vem de Deus. Então, se eu quero me tornar cada vez melhor, significa que eu tenho que chegar cada vez mais perto de Deus. Então, para mim, a única resposta para me livrar de mim mesmo é chegar perto de alguém que seja bem melhor que eu. Que apesar que a única pessoa, na verdade, no mundo que é melhor que eu é Deus. Porque não existe ninguém melhor que ninguém, apesar eu e você, nós somos iguais perante a Deus, todos nós. Eu sou fraco em uma parte que você é forte, você é forte em uma parte que você é fraco em uma parte que eu sou forte, e assim nos tornando todos iguais. E a única pessoa que consegue ser melhor do que todo mundo ao mesmo tempo é Deus. Então, se você quer ser melhor que você mesmo, tem que chegar perto de Deus, não tem o que discutir a respeito disso. Chegar perto de Deus é a única solução para esse tipo de problema aí. Com certeza. Agora a gente vai falar um pouco sobre autoconhecimento, que também foi uma vertente que a gente acabou trazendo, né, para essa nossa conversa, nos nossos primeiros, né, papos a respeito de gravar. E assim, no autoconhecimento a gente vê que tem muita gente que vive de uma maneira que muitas vezes elas estão vivendo ali, às vezes estão vendo que tem algo errado e aí ficam pensando, o que será que está errado? Mas elas não param para pensar. Então, assim, a gente tem visto muita gente que vive dessa maneira e às vezes bota a culpa no mundo, bota a culpa no cachorro, bota a culpa no tempo. Enfim, como a gente deve, né, assim, dar o primeiro passo para poder se conhecer melhor? Porque eu acredito que o autoconhecimento também é algo que mexe muito com a identidade da gente. Quanto mais você se conhece, mais você vai entender quais são os seus limites, quais são as suas questões. O que é que você acha sobre isso, né? Rapaz, o autoconhecimento é algo importantíssimo para a vida de todo, não, de todo ser humano. Você saber qual é o seu limite, aonde você quer chegar, o que você quer fazer, o que você foi feito para fazer, qual é o seu chamado entra nesse critério. E para você saber, começar a aprender sobre isso, para as pessoas, a gente, né? Vou falar por mim, que eu não posso responder pelos outros, para aprender, para eu começar a aprender a como ser melhor, quais são os meus limites, o que Deus quer de mim, eu tenho que primeiro parar de terceirizar meus erros, né? Se o problema aconteceu comigo, significa que eu tive uma parte de alguma coisa desse problema. Deus, se eu começar a terceirizar o problema, fulano de tal fez isso, ciclano de tal fez isso, mas se você tivesse feito tudo certinho, não tinha dado nada errado. Então, o problema, eu tenho alguma parte desse problema. Então, o que é que você pode resolver nesse problema? E a partir dos erros que vão saindo os acertos, né? Ninguém acerta sem errar. Primeiro, todo mundo, no início da aprendizagem de todo mundo, a pessoa erra. E a partir de consertar os erros, ela vai chegando a excelência naquilo que ela vai fazer. E isso é para todas as áreas da vida, tudo aquilo que a pessoa faz. Então, para você saber qual é o seu limite, você tem que basicamente, principalmente para mim, o limite é algo principal, porque se você ultrapassa o seu limite, principalmente na vida cristã, significa
Se você vai demais para algo que você não pode, significa que você está perto de cair. E você cair não é uma coisa boa, principalmente com cristão que busca uma vida reta, uma vida de pé. Então, se você busca ficar em pé, você tem que observar onde é que eu estou caindo mais, por que eu estou caindo mais. Então, significa que eu não posso fazer tal coisa, porque se eu fizer tal coisa, eu posso cair. Então, ó, não vou chegar perto, vou deixar para lá, ó, vou me afastar, não vou ficar perto, vou é, vou abdicar desse prazer momentâneo, vou abdicar desse negócio. Mesmo que não seja pecado fazer isso, mas isso me leva a pecar. Então, eu vou deixar de fazer isso para não pecar. A vida com Deus é abdicar de certas coisas que não fazem pecar, mesmo que essas coisas não sejam pecado, né? Então, é isso, basicamente é isso. Bom, você falou do limite, eu também acrescentaria, acho que o primeiro passo, né? A gente sempre fica naquela coisa, é a última vez, hoje, amanhã, depois eu faço, depois eu entendo e tudo mais, e aí vai ficando aquela bola de neve, aquele ciclo vicioso. Então você dá o primeiro passo em busca de alguma coisa também é muito importante, né? E assim, eu queria te perguntar, antes eu queria até mandar um abraço aqui para duas pessoas que eu acho que tem muito a ver com essa pergunta que eu vou fazer agora. Gabriel Ferreira, meu amigo, um grande abraço para você, e Yuri Atila também, que são pessoas que criam conteúdo, e assim, você cria conteúdo nas redes sociais. Eu queria saber se pessoas já te criticaram, desmereceram o seu trabalho, né, a sua forma de se divertir, e como você lidou com isso, caso já tenha acontecido. Rapaz, pra ser sincero, se eu tenho na minha frente, ninguém nunca fez, graças a Deus, estou cercado de pessoas maravilhosas que sempre me apoiaram. E me apoiam até hoje, né? Graças a Deus, nada disso aconteceu. Mas, tipo, eu já preparo minha mente para caso algo venha acontecer, né? E a questão é o meu propósito, tá ligado? Se meu propósito é esse, é, nada que ninguém venha falar querendo ou não, vai me desviar do meu propósito. O máximo que pode acontecer é alguém me fazer uma crítica. Eu analisar essa crítica, ver tá certo, tá errado, é loucura, tá certo, ó, faz sentido. Se fizer, eu me conserto. Se não fizer, é, passa direto e segue a vida, segue o baile, segue o baba e pronto. Mas graças a Deus nunca aconteceu. Que bom, isso é muito bom, né? Porque infelizmente é algo notório, algo que acontece muito, né? Infelizmente. E aí agora eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu acho que tem até um pouco a ver com isso, que você falou sobre se consertar, né? Muitas pessoas não têm noção de quando isso está sendo dito, né? E aí acaba se tornando aquela modinha que, talvez não sei se você já conhece essa expressão, que é a expressão crente Gabriela, né? Que diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, e não está ali pertinente para a mudança, né? Então, eu queria saber assim, o que é que você acha? Você acha que uma pessoa, quando ela deixa de ouvir, quando ela deixa de compreender, quando ela deixa de fato, na verdade, quando ela terceiriza a prioridade com ela mesma de buscar sua identidade, de buscar seu próprio autoconhecimento, você acha que quais são os danos que ela pode acabar tendo ao longo da vida, ao longo do tempo, quando ela deixa de lado essas situações, essas compreensões que são tão necessárias para a gente? É bem complicado realmente a pessoa analisar isso, porque tem dois pontos. Ou porque assim, a gente tem que tentar separar os haters, né, as pessoas que te odeiam por te odiar, e os críticos. E muitas das vezes os críticos não são pessoas que te odeiam, mas pessoas que querem ver você crescer, porque eles estão te criticando para você melhorar. E uma coisa que eu tenho cuidado em mim é que se alguém, muita gente, muitas pessoas reclamam da mesma coisa, significa que eu estou fazendo alguma coisa errada nessa área. Então, aí cabe a mim ir no meu secreto com Deus, perguntar para ele: Deus, tá certo? Tá errado? O que é que eu faço para melhorar? Como é que eu faço? E buscar alternativas para melhorar nesse caso. É, só que, principalmente aí na internet, vai ter muita gente que vai te criticar de graça, vai te criticar por nada, ou vai simplesmente te xingar e tal. Mas você tem que analisar o ponto. Tá todo mundo falando a mesma coisa.
todo lugar que você chega, a pessoa fala a mesma coisa a respeito de você. Significa que esse tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Talvez você não esteja querendo consertar. Talvez esteja um ponto que essa frase que você falou do crente Gabriela, muitas das vezes é uma limitação que nós temos do pecado de estimação, né? Mas só que o pecado de estimação é estabelecido a partir de uma área que nós não queremos que Deus veja, porque vai nos causar maior dor, vamos dizer assim. Então, só que a vida do crente é uma vida de abdicar, né? Às vezes é uma vida de sentir dor para ser consertado, né? Às vezes a gente tem que jogar sal na África para melhorar. E é isso que a gente tem que fazer. Todo dia se consertar, todo dia se rever, ver, rever, abdicar, fazer, orar, ler a Bíblia, para saber se a gente está certo, porque a vida do crente é uma, não só do crente, mas de todo mundo é uma constante evolução. Então a gente tem que observar esses pontos aí para prosseguir, né, com Deus e estar sempre evoluindo. Ah, com certeza. Agora eu queria te fazer assim, até um questionamento, né? Você falou a questão da gente, muitas pessoas falam, tal. Às vezes a gente considera muito, sei lá, 5, 10 pessoas ou até menos. Mas aí, cara, tipo, eu tava me lembrando de uma situação enquanto você falava, que foi uma situação bem curiosa que eu vi, né? Que tem uma moça que eu conheço já há um tempo, e o nome dela é Ivy. Ivy, queremos você aqui, viu? E é assim, tipo, a Ivy, ela tem uma forma de tratar e não é uma forma comum. Eu falo a respeito de levar o evangelho, de levar a mensagem. Por quê? Porque ela tem assim uns tratos meio góticos e as pessoas começam a querer, de certa forma, mostrar que ela é bruxa, que ela é satanista, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela não está ali, de fato, de acordo ou honrando o evangelho, quando na verdade, se você for ver no fim das contas, nós só estamos falando de uma alçada, quando na verdade, como um todo, ela é uma pessoa que está servindo a Cristo, os vídeos dela são para servir a Cristo, né? Então você vê como também, às vezes, as aparências enganam. Você concorda que as aparências enganam também? Ou que é algo só meio que também as pessoas gostam demais de falar? Eu concordo plenamente. Eu conheço a Ivy, ela é muito gente boa, eu sigo ela no TikTok. E toda crítica, ela vem baseada, principalmente se a gente é cristão, toda crítica ela vem embasada em algo bíblico. E algo bíblico fundamental, algo bíblico, como é que eu posso dizer? Algo bíblico realmente embasado. E o que, se a gente for olhar biblicamente, o que Eve ou Eve, não sei se como se fala direito o nome dela, o que ela faz não tem nada de errado. Na Bíblia não condena em lugar nenhum o que é que ela faz, o jeito que ela se veste, o jeito que ela se porta. Muito pelo contrário, muitas pessoas, eu sigo ela no TikTok, eu vejo lá nos comentários dela, muitas das vezes quando aparece lá no meu perfil, que o que ela tá fazendo não tá gerando problema para as outras pessoas, muito pelo contrário. A Bíblia fala que a gente é de árvore pelos frutos. E a gente pegar os frutos de Eve e Eve, desculpa errar no nome dela assim, mas os frutos dela são, em sua maioria, todos bons. Claro que vai ter alguma coisa ruim, porque todos nós temos, mas em sua maioria é tudo bom, tá, cara? Então a gente tem que analisar assim. É, é claro que vão existir críticas e críticas baseadas em preconceitos, não baseadas em algo da porque não tem nada na Bíblia que condene o que ela está fazendo. Então não tem nada. O problema da internet, a gente tem que constantemente analisar as coisas e ter um filtro muito complexo, porque às vezes umas críticas dessa podem abalar a gente, né? Porque todo mundo é homem, todo mundo é ser humano, e todo mundo se machuca. Mas no caso dela, pelo menos na minha opinião, não tem nada errado. Tá tudo certo. Tá tudo certo e o que ela tá fazendo é lindo. Amém, com certeza. Tá vendo que tá tudo sussa, né? E eu também gosto muito e vejo quanto é necessário tudo que ela tem feito. Ela tem influenciado pessoas a ler a Bíblia, pessoas que estavam ali e tal e não tinha aquele propósito, não tinha aquele gosto, não tinha aquela vontade, né? E aí, tipo,
As pessoas escreviam para ela: Ive, eu caí, Ive, eu pequei, Ive, eu não li a Bíblia, Ive, eu não orei. E ela está ali, de fato, né, exercendo o chamado dela como uma cristã verdadeira. Ela está ali, de fato, influenciando pessoas. Quem influencia é isso, né? E você vê hoje em dia como a influência está tão para o mal, tão para o bem. E aí vamos falar um pouco sobre isso também, sabe? Você acredita, né, já puxando um pouco para esse lado, né? Te fazer essa pergunta. Você acredita que há também influências, más influências que interfiram na identidade da gente? Eu acho que a gente até já falou sobre isso, já respondeu antes, mas eu falo na questão não mais sobre quem está no nosso círculo, tipo pai, mãe, irmã, irmão, mas eu digo na questão tipo das redes sociais mesmo. Né? Hoje a gente vê assim como as coisas estão complicadas, como as coisas estão muito assim terríveis no sentido de informações distorcidas, né? Coisas malditas, malditas no sentido de mal faladas mesmo, não são coisas vãs nem más. E assim você vê como as coisas estão de certa forma corrompidas. E infelizmente não é uma parcela de 5 ou 10 pessoas que estão corrompidas, mas digamos que milhões ou então milhares de pessoas que se deixam levar por discursos e tudo mais. Então você acredita também que isso tudo acaba influenciando na identidade da gente? É, no, minha mãe tem uma frase interessante que fala que minha mãe fala, né, que quem tem boca fala o que quer, né? Então, o que tem de gente falando besteira na internet é, é muito grande, muita gente falando besteira, gente com muito seguidor, gente com pouco seguidor, mas uma coisa que no cristão deve ser, no cristão e todas as pessoas, né, principalmente na nossa época digital, onde as informações chegam a cada segundo, nós temos informações diferentes de assuntos diferentes. O que a gente tem que começar a estabelecer, o que deve ser ensinado para as crianças desde pequenas é criar um filtro. Ouvir de tudo e reter o que é bom. E má influência vai ter em todo lugar, na internet, no nosso colégio e tal. E é o que eu falei a respeito de Jesus ontem, você até citou. Jesus ele estava inserido no meio onde as pessoas que ao redor dele, querendo ou não, eram pessoas que eram mais influências, vamos dizer assim. No entanto, quando Jesus estava lá, era ele que influenciava essas pessoas, não elas influenciavam ele. Então é isso que a gente tem que procurar fazer. Nós temos que nos fortificar cada vez mais em Cristo, para que quando nós estivermos em um meio tóxico, vamos dizer assim, um meio onde as más influências são fortes, nós venhamos a influenciar as pessoas, vamos dizer, as pessoas perdidas, não nos perder juntos com os perdidos. E aí, voltando novamente para a tecla que eu vou virar prolixo, a gente tem que chegar perto de Deus. Para a gente nos fortificar em Deus, a gente tem que chegar perto de Deus. A gente tem que ter um secreto forte, a gente tem que ter uma vida de oração, uma prática de leitura bíblica, de aprendizado, de estudo bíblico. A gente tem que ter os nossos, é, a gente tem que ter os nossos portos seguros, que às vezes e muitas vezes são as pessoas. Nós temos que ter o nosso, por mais que agora no tempo da pandemia a gente não possa ir na igreja, é, mas a gente tem que ter as pessoas que a gente vai contar caso alguma coisa aconteça. Nós somos homens, a gente fraqueja, a gente fica fraco, a gente cai, só que a gente precisa de alguém para levantar. E é por isso que, por exemplo, Paulo andava em dupla, porque se um caísse, o outro levantava. Todos os missionários de Paulo andavam em dupla, porque dois é mais forte que um. E a gente precisa de pontos seguros da nossa fé. Pessoas que a gente possa contar, que a gente possa, qualquer coisa, correr para eles, pedir ajuda, irmão, orem por mim, me dê um conselho, que todo mundo precisa disso. E, e algo super necessário na nossa vida. Com certeza. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você fala muito da questão da gente deixar de ser influenciado e se tornar influenciador, né? E assim, muitas vezes a gente vê muitas pessoas dizendo assim, o Senhor nos deu espírito de ousadia e tudo mais, né? Aquela coisa toda pra gente, para nos engajar de certa forma, né? E irmos, de fato,
rumo a este propósito. Agora, como é que a gente faz, como é este processo, né, de passar a influenciar, né? Como ter essa destreza, né? Como ter essa forma de abordagem, como agir de uma maneira de que a gente não seja inconveniente, mas que a gente passe a mensagem. Como isso, como ser sutil, né? E de fato poder mostrar às pessoas que não é sobre nós, mas sim sobre ele, como a gente deve, né, levar isso adiante e assim as pessoas se sentirem tocadas pelas palavras que nós temos a dizer. É algo extremamente importante, né? Deus nos deu espírito de ousadia, mas ele nunca nos deu espírito de loucura, né? Tudo que Deus faz é organizado, tudo que Deus faz na, é, na, do dia para a noite. Se a gente vê os casos que parecem ser do dia para a noite, na verdade é uma construção e caminhada. Vou te dar um exemplo. A vida de Paulo parece que mudou do dia para a noite. Não parece que simplesmente ele viu clarão, viu Jesus, é, foi lá, curou. Depois de lá ele começou a pregar e começou a isso. Mas não foi pro dia para a noite. Se a gente analisar a vida de Paulo, Paulo já estava em uma preparação desde pequeno. Todos os estudos que ele faziam, que apesar dele estar olhando para o lado errado, mas na verdade Deus já estava conduzindo ele. A mesma coisa Davi. Parece que Davi apenas jogou uma pedra na cabeça do gigante e pronto. Mas não, Deus, desde que ele estava lá naquele bosque cuidando das ovelhas, Deus já estava preparando ele. E é isso que a gente tem que fazer, isso que a gente tem que buscar de Deus. Deus na nossa vida, ele vem, principalmente se você entregou a sua vida para Jesus, se você entregou o controle da sua vida para Jesus, a partir daquele momento ele já está te construindo todas as situações da tua vida, se você deu controle para Deus da sua vida, Deus já está te mudando. Então, na hora certa vai acontecer. E na hora certa você vai ter a coragem. Muitas das vezes a gente pensa, pô, naquele momento eu devia ter feito e tal. Mas se você não teve a coragem necessária para fazer, significa que você não estava preparado. Porque se você tivesse preparado, você ia fazer. A gente pensa, pô, devia ter começado antes, devia ter feito antes, devia ter começado feito antes, começado a fazer antes. Naquela época que eu comecei, eu devia ter continuado. Mas a gente tem que pensar que quando a gente pegou a nossa vida para Jesus, quando a gente pegou o controle da nossa vida para Jesus, significa que se a gente começou agora, é porque agora foi a hora certa. A gente não começou antes, porque antes não era a hora certa. Talvez antes você fosse fazer alguma coisa que você não está preparado. Se você fosse começar antes, talvez você não tivesse preparado para as diversidades que vão vir na frente. Ah, mas eu já tô não sei quantos anos fazendo e nunca deu certo. Significa que ainda não está na hora de dar certo. Significa que é para você continuar, ou talvez não, mas significa que na hora que for dar certo, significa que você vai estar preparado para dar certo. Principalmente se você. Isso, isso eu falo se você já tem uma caminhada com Jesus. Mas a questão é, Deus te deu espírito de ousadia, mas Deus não te deu espírito nenhum de loucura. Então não faça nada de qualquer jeito. Se prepare, arrume-se. Quando eu estava lendo esses dias a passagem de Elias, e se a gente observar o ponto principal, o ponto que Elias melhorou e caiu fogo do céu. Mas antes dele começar a orar, ele arrumou o altar. Ele cavou fossas de algo ao redor do altar, ele preparou o sacrifício. Então, antes do fogo cair, existe uma preparação que a gente tem que passar. Se a gente não passar, talvez o fogo não caia porque não está preparado ainda para o fogo cair. Com certeza, eu gostei muito dessa coisa de espírito de loucura. E assim, eu pensei, depois aí você foi falando, aí eu tinha no início pensado assim, loucura na questão das pessoas inconvenientes, né? Porque tem a questão da pregação, da má pregação, né? Que a gente, se a gente for parar para analisar, que é a pregação de que, ai, que você vai para o inferno, isso e aquilo, aquela coisa toda. Uma abordagem que não é uma abordagem que, se a gente for parar para analisar, é uma abordagem saudável para os irmãos em Cristo que estão, de fato, buscando dar os primeiros passos, ou então aqueles que ainda irão conhecer a Deus, né? Isso, ao invés de aproximar, acaba afastando. Mas aí depois eu parei para analisar e aí entendi o que você de fato quer dizer.
que é aquela questão da gente querer muitas vezes ir no tranco, né? Esquecer de Deus e ir ali, tipo, no impulso, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo e tal, hoje eu vou ler 6 capítulos da Bíblia, vou evangelizar 50 pessoas na rua e no fim das contas você não tem aquele preparo, né? Então, é como você mesmo falou. E eu lembrei, né, de uma frase de um pregador chamado Miguel Alencar, que ele costuma dizer assim, né, neste momento Deus está fazendo alguma coisa. Então, se você está com esse sonho, se está com essa pretensão, comece de fato a se preparar, como Isaac disse, né, porque é justamente todo este preparo que vai te levar aonde você deseja chegar e aonde Deus quer que você vá também, né? Então acaba sendo toda uma espécie de um quebra-cabeça onde parte do seu desejo, parte do sonho de Deus, parte das pessoas que irão te ouvir. Então tudo acaba se unindo e acaba gerando uma grande bênção, né? E assim, eu estava ouvindo o Isaac falar e aí eu estava me lembrando também sobre essa questão da coisa que não dá frutos, né? E aí eu lembrei que o meu pastor ele tem uma história que ele evangelizava nos redores da igreja e aí ele passou acho que cerca de 1 ano, 2 anos evangelizando e ele não conseguiu, né, assim que ninguém recebesse a Jesus. E aí depois de cerca de 20 anos mais ou menos, ele acabou vendo uma moça na rua e aí essa moça disse que naquele dia que havia sido evangelizada por ele, ela estava devendo uma visita e foi na igreja de uma amiga, acabou se convertendo e hoje em dia era uma missionária. Então tudo isso é uma questão justamente de tempo, de processo, né? De realmente você confiar na semente que Deus está te dando, porque ela vai dar fruto no tempo certo, que é o tempo de Deus, né? Sabe, se não porque Deus desejou que depois de 20 anos ou mais o fruto viesse, mas o fruto veio, né? Então é muito sobre isso também, é sobre esperar e compreender. Nós estamos andando muito imediatistas, né? E assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês, aqui, seguinte, né? Falando dessa questão de imediatismo. Hoje em dia a gente tem visto muitas coisas que afetam muito a nossa identidade, como por exemplo, a questão do mal do século, como podemos citar, por exemplo, a depressão, a ansiedade, né, a inferioridade, a insegurança. São várias coisas que acabam, de fato, tirando o nosso foco de fato do que é importante, que é a palavra de Deus, que é de fato o que Deus nos diz sobre confiar, o que Ele nos diz sobre acreditar no que Ele está nos dizendo. Então, como tratar isto, né? Tem muita gente que fala sobre a questão de você ir ao médico, de fato, de você se cuidar, claro, isso é muito importante. Mas, assim, além disso, como nós devemos lidar isso com nós mesmos, porque a pior parte, creio eu, é a gente se olhar no espelho, se encarar e ver todas essas situações. Então, na sua opinião, como lidar com isso sem afetar a nossa identidade de filho de Deus? Esse negócio é, do mal do século, nem ansiedade e tal, a gente cada vez mais quer as coisas mais rápidas. E agora no WhatsApp a gente tem agora o recurso de acelerar até 2 vezes e tal, e saiu e tal, agora a gente faz as coisas rápido. E você falando, eu me lembrei daquela passagem que Deus fala que os tempos seriam abreviados. É basicamente isso. Os tempos estão se comprimindo, né? Cada vez acontecendo mais rápido. Mas a respeito do que você está falando, a respeito dos problemas psicológicos que têm afetado muitas pessoas, é, a questão é que Deus nos fez um corpo. E significa que em um corpo não tem como nada sobreviver fora do corpo. Se a gente tirar, sei lá, um dedo da mão e colocar fora da mão, o dedo não vai ter mais utilidade. Mas o corpo vai continuar sobrevivendo, apesar de sentir a falta do dedo. A respeito disso, a gente tem que realmente buscar profissionais capacitados, né? Jesus veio e ele nos garantiu, ele levou todas as nossas dores e com isso ele levou também ansiedade e depressão. Só que a gente tem que parar e pensar que Deus também usa os profissionais. Se existem profissionais capacitados para isso, significa que Deus
capacitou eles para isso. Se a ciência evoluiu, significa que Deus usou cientistas para a ciência evoluir. E a gente tem que começar a pensar também que os métodos científicos foram todos criados é, a partir do consentimento de Deus. Ou seja, quando você está doente, você vai no médico. Porque quando sua cabeça está doente, você não iria. É claro que eu acredito que Deus vai te ajudar no processo. Deus vai te curar no processo. No entanto, o meio que ele vai te curar é que talvez esteja tendo na igreja, em vários lugares que falam que psicologia do diabo, que psiquiatria do diabo, talvez eles não tenham reconhecido o meio que o próprio Deus criou, né? O meio médico, o meio da saúde, que Deus realmente capacitou aquelas pessoas para fazerem aquilo. E há um tempo atrás a gente estava observando que uma quantidade, a gente que eu falo minha família, né? E estava observando uma quantidade absurda de pastores se suicidando. Ou seja, pastores com problemas psicológicos, mas por conta da pressão, por conta de estar ali tendo que ser uma referência o tempo todo, eles acabaram não conseguindo suportar e Deus não deu fardo para ninguém que a pessoa não possa suportar. Talvez ele Aí a gente para pensar, talvez esses pastores estejam carregando fardo, não só os fardos dele, mas os fardos de outras pessoas. Então, a gente tem que saber lidar com o nosso corpo e com a nossa mente. Ninguém é de ferro. A gente tem que ter um tempo com Deus, a gente tem que ter um tempo de lazer, a gente tem que ter um tempo de trabalho, a gente tem que ter um tempo para tirar tempo para todas as coisas debaixo do sol. Assim como o próprio Salomão fala. Então, a gente tem que saber, novamente, a questão dos limites, a gente tem que saber qual é o nosso limite corporal e físico também, né? Senão, não vai acabar que nós não vamos conseguir cumprir o propósito que Deus tem pra gente. Com certeza, então vamos exercitar isso, vamos nos cuidar, vamos buscar colocar a nossa mente onde ela deve estar, né? Bem centrada. E se você puder procurar ajuda médica e você achar que não está de fato aguentando, então busque ajuda médica, você que está nos ouvindo, né? É muito necessário, no fim das contas, este acompanhamento, né? Então, Isaac, para encerrar, eu queria te fazer assim, uma pergunta, né? Qual o recado que você deixaria para a galera que está, de fato, buscando a sua própria identidade, buscando, de fato, ir às ruas, buscando, de fato, trazer mais pessoas para Deus e buscando, de fato, se conhecer também? Qual recado você deixa para essa galera? Rapaz, a minha resposta principal seria se prepare e aí a gente vem abre para outras. A resposta é como é que eu me preparo? Você tem que se preparar e sua identidade, você tem que preparar você mesmo e preparar aquilo que você vai falar. Ou seja, se prepare fisicamente, mentalmente e se prepare teologicamente. Porque a gente estava falando aqui também de pregar besteira. A gente, todo mundo está questão de falar heresia. E isso, todo mundo tem isso propício a isso, qualquer pessoa. No entanto, a gente estuda a Bíblia, quando a gente estuda a teologia, a gente estuda o que Deus faz e como Deus faz, a gente diminui as chances. E é isso que a gente tem que fazer, cada vez mais se preparar, o que a gente vai falar. E quando eu falo se preparar fisicamente e mentalmente, saiba o que Deus quer que você faça e como quer que você faça. E para você saber isso, você tem que chegar perto de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos revela aquilo que está no coração de Deus. Então a gente tem que chegar perto de Deus, a gente tem que nos aproximar, conhecer cada vez mais de Deus. Se a gente saber quem Deus é, a gente vai saber o nosso lugar. A gente vai saber nos colocar no nosso lugar, que é o nosso lugar de filho. Mas eu falando assim, seu lugar de filho.
você vai olhar assim e talvez você vai se basear em algo que você não possa se basear, que é na sua relação com seus pais. Mas a nossa relação com nossos pais é diferente da nossa relação com Deus, porque Deus é perfeito, mas nossos pais não são. Muitas das vezes você tem algum problema com seu pai e você relaciona, se Deus é pai, e se Deus foi igual ao meu pai, talvez não seja bom. Mas não, Deus é perfeito. A gente tem que conhecer a Deus para saber qual é o nosso local. E voltando um pouquinho mais, você falou sobre a pregação de. Eu chamo de pregação terrorista, que é tipo, você vai pro inferno, você tá fazendo errado e tal. É, a gente tem que parar para pensar em que quando a gente vai pregar. A gente vai falar para uma pessoa que não liga para que Deus pensa dela. Você já parou para pensar por que a pessoa não. Porque a pessoa vai fazer uma coisa, ela sabe que aquilo é pecado. Porque ela não para por saber que aquilo é pecado. Ela não tem sentimentos por Deus. A moralidade de Deus, a moralidade que o Espírito Santo traz pra gente não está dentro daquela pessoa. Então, se você chegar pra ela e falar, você vai pro inferno, ela vai falar, e daí que eu vou pro inferno? Eu não ligo que eu vou pro inferno. Ela vai falar simplesmente porque ela realmente não liga. Mas quando a gente vê e traz que Deus ama ela e que Deus faz tudo por ela, ela vai buscar conhecer a Deus. E quando ela recebe o amor de Deus, a partir daí ela começa a amar a Deus também. E aí começa uma relação recíproca, onde Deus ama ela e ela faz de tudo para amar a Deus. E a partir do momento que ela faz de tudo para amar a Deus, ela começa a andar no caminho que Deus quer. Se ela não liga para quem Deus é, se ela não quer saber de Deus, se ela não tá nem aí, ela não vai ligar se ela tá pecando, se ela tá magoando a Deus, se ela tá fazendo coisa errada. Ela não vai ligar para isso. Mas se ela ama a Deus, ela vai começar a querer agradar a Deus. É por isso que a gente não pode chegar para as pessoas e vão falar falar que elas vão para o inferno, porque elas não ligam se elas vão para o inferno ou não, porque elas não amam a Deus. Mas a partir do momento que ela começa a amar a Deus, ela começa a, vamos dizer, se preocupar com o sentimento de Deus, colocando aspas nisso aí. Porque ela vai querer agradar a Deus a todo momento. E quando ela começa a agradar a Deus, ela vai ligar se ela vai começar a ligar se ela está desagradando a Deus, está fazendo as coisas certas. Então, Deus que convence o homem do pecado da justiça do juízo. Deus que mostra para as pessoas aquilo que ela está errada. Não que a gente não possa exortar ninguém, mas não devemos exortar a pessoas que não ligam para nossa exortação, porque isso é jogar pelos porcos. Então a gente tem que mostrar o amor de Deus para as Com certeza. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Isaac por ter cedido esse tempo de estar aqui hoje, né, conversando um pouco sobre estas maravilhas espirituais que são da nossa vida com Deus, né? Então, o nosso desejo para hoje é que você consiga, de fato, alcançar a sua identidade, né? O papo foi ótimo, agradeço mesmo. E é isso aí, né? Amém, amém. Muito obrigado pela oportunidade, irmão. E Deus abençoe o projeto, que continue sendo maravilhoso da forma que Deus quer que continue. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, fique aí para você, Ricardo. Siga o Isaac nas redes sociais. Quais são as suas redes sociais, Isaac? É tudo Isaac. Isaahak. Isaac. Pronto. Siga também a Rádio Aba, Rádio Aba _ no Instagram. Você pode nos encontrar também no Castbox, no Google Podcasts, no Spotify e no Anchor, pesquisando por Rádio Aba. E também no YouTube com Rádio Aba. Você também pode estar se inscrevendo e se você quiser receber mais este conteúdo, se inscreva, ative o sininho, fique de olho no nosso canal e lá você terá acesso a mais outros conteúdos. Esta, como vocês já sabem, é a nossa segunda temporada e estamos com algumas entrevistas bem interessantes. Falamos sobre as referências cristãs de Star Wars, falamos também sobre louvor, estamos falando também sobre embarcar nos sonhos de Deus. Então são muitas coisas muito interessantes, assim como nossa primeira temporada foi também. Então eu espero que vocês acompanhem este conteúdo, fiquem com a gente e até o próximo episódio. Valeu!